solidão é um desafio. A solidão é algo que nos incomoda, talvez porque contenha em si a maior de todas as questões. Afinal, quem é você? Afinal, quais são os seus gostos quando ninguém está olhando? Quais são os seus medos? Quais fantasmas aparecem quando você está sozinho? A narrativa fundacional da nossa cultura, o Gênesis, começa com uma questão muito curiosa. Deus criou todos os animais aos pares, macho e fêmea. Criou elefantes, leões, criou girafas, criou peixes aos pares. Todos tinham a espécie masculina e feminina. Apenas um ser nasceu sem complemento. Apenas um ser, criado à imagem e semelhança de Deus, segundo a narrativa do Gênesis, nasceu sem ninguém. Este alguém, Adão, homem, este alguém não tinha outra pessoa. E Deus acaba dizendo: não é bom que o homem esteja só. E criou uma companheira a partir da costela de Adão. É importante notar que Adão não reclama da solidão. Adão não reclama a Deus, Adão não chega a Deus e diz: preciso de alguém para conversar. Adão não nota que é solitário, porque não tendo tido nunca a experiência de uma companhia, Adão não pode sentir falta de ninguém. Mas o primeiro recall da criação, a primeira vez que Deus refez algo na história da criação, foi criando a mulher e a companhia para Adão, suficientemente diferente dele, porque era uma mulher, para criar um afastamento que não fosse puro espelho, suficientemente igual, da mesma espécie humana, para criar uma possibilidade que leve ao diálogo. Assim, Adão e Eva constituem uma fórmula contra a solidão das mais curiosas. É preciso que eu seja ligeiramente diferente das pessoas, para que elas não sejam apenas o reflexo do meu narciso. E é preciso, igualmente, que eu seja muito parecido para que exista comunicação e identidade. A identidade é dada pelos outros. Robinson Crusoe, no romance de Daniel Defoe, conta que esteve sozinho em uma ilha, sem nenhuma companhia. Apegou-se a hábitos, apegou-se a costumes, como marcar o calendário, marcar os dias, mas só descobriu, de fato, que ele era quem ele era após muitos anos, quando ele participa da libertação de uma personagem que ele batiza de Sexta-feira. A partir de então, olhando para o outro, Robinson Crusoe sente que ele é plenamente uma pessoa, é um europeu, tem uma cultura específica. Sem o outro eu não sei quase nada sobre mim. Se você é alto, se você é baixa, se você é magro, se você não é, tudo isso depende da comparação com outra pessoa. Eu estou no outro. Por isso que o grande poeta francês Rimbaud diz em um verso extraordinário a afirmação obscura: eu é um outro. Porque o meu próprio eu constitui um outro no qual eu estranho. Porque o meu eu vai se formando lentamente a partir do contato com os outros, a partir de convenções sociais, a partir de opiniões que os outros esperam que eu tenha. Vai surgindo nesse caso um eu social, um eu aceitável, um eu que fala aquilo que os outros podem ouvir, que não é desagradável, que não é assassino, que não é violento. E lentamente este eu, que é um outro, vai sendo moldado pelo convívio. Toda a história da arte, toda a história da literatura trata desse descobrimento interno de um eu que vai se afastando de si. É o caso de Ana Karenina, de Tolstói, é o caso de Capitu, de Dom Casmurro, é o caso de Madame Bovary, de Flaubert, que vão descobrindo cada uma dessas personagens criadas pela mente masculina. Cada uma dessas mulheres criadas por homens vai descobrindo algo que não estava ali antes, uma insatisfação que vai movimentar toda a trama. Toda a literatura ocidental trata de um eu lírico buscando companhia, e toda a literatura ocidental trata de um eu lírico afastando da companhia ou rechaçando a companhia. Todo cinema é praticamente o encontro de alguém com outra pessoa, com um grupo, com um amante, com a esposa ou com o marido. E todo cinema é a dor
a partir desse encontro. Nós vivemos essa questão de forma insolúvel. Não existe uma solução perfeita para o dilema do porco-espinho. Porém, eu posso, sem dúvida, através da minha consciência, através da reflexão literária, psicanalítica e filosófica, simplesmente me dar conta de que eu nunca estarei pleno estando sozinho e nunca estarei pleno estando com outras pessoas, que as minhas incompletudes são levadas para o grupo e são levadas igualmente para dentro de mim quando eu estou sozinho, porque eu me carrego com meus medos, com as minhas angústias, com os meus dramas, inclusive para a solidão. Mas é preciso o equilíbrio, um equilíbrio recomendado amplamente na história da filosofia ocidental, da capacidade que eu tenho de exercer coisas sempre individuais, como ler um livro, como abrir uma página e descobrir através de um diálogo com outro eu, que é o autor, com outra fonte que não sou eu, um diálogo que vai me marcando, eu vou reelaborando internamente este prazer extremo, que é a capacidade de ler, um gesto profundamente solitário e profundamente gratificante. A velhice de quem não lê é ainda mais solitária do que a velhice de alguém que lê, porque o livro é sempre uma companhia extraordinária. Então há muitos caminhos para eu entender que através de uma simples casca, de um verniz, que é uma ligeira angústia porque eu não estou com ninguém, eu estou escondendo coisas muito mais densas e não estou me permitindo o exercício prazeroso de olhar para mim, de pensar em mim acompanhado de um livro, de um chá, de um vinho, de um copo d'água, ou simplesmente escutando uma música, que naquele momento eu transformei solidão em solitude e eu cresço e tenho mais a levar para os outros, tenho mais questões para indicar para as outras pessoas, tenho mais capacidade de transformar as minhas angústias em reflexões, porque eu nunca serei perfeito, mas sou perfectível, ou seja, sou possível de uma adaptação em busca de objetivos maiores. A consciência é muito importante, senão eu sofrerei acompanhado e sofrerei só. Se eu não harmonizar minimamente o meu ser com este eu que é um outro, segundo Rimbaud, é muito difícil que eu consiga conversar com qualquer pessoa, que eu consiga estabelecer o contato com qualquer outro ser humano, se eu não tiver um mínimo de coerência interna, de consciência interna, para poder saber que eu nunca serei outra pessoa, mas que eu não sou uma consciência isolada no universo, que eu vivo em comunidade, que eu sou um animal político, como quer Aristóteles, que eu sou uma pessoa diluída em grupos maiores e que tem que dialogar com esse exercício de limitação da minha vontade, quase sempre, que é o grupo maior. É nesse jogo entre o homem individual e o homem grupal, entre o ser humano isolado e o ser humano no bando, o ser humano em família. É nesse jogo que nós constituímos a própria humanidade. Os humanos não se tornaram poderosos por terem garras melhores. Os humanos não se tornaram donos do planeta porque tinham a pele impenetrável. Os humanos não são os maiores mamíferos. Os humanos são frágeis. Os bebês humanos estão entre os mais frágeis bebês de todos os mamíferos. Nós nos tornamos fortes unicamente por um motivo: a capacidade de compartilhar com o grupo tarefas. Nenhum de nós é capaz, provavelmente, de construir a simples máquina que você tem diante de você, um computador. A maioria absoluta dos humanos, como eu, não sabe como fazer um computador, não sabe sequer como fazer uma calça, não sabe como construir um carro, mas é o agrupamento de humanos que deu tudo isso a nós nesse jogo permanente de troca, de sociabilidade, de tecnologia, de mútua dependência, pelo fato de que eu não sei tudo e ninguém sabe tudo, mas que esses saberes díspares podem ser agrupados em uma sociedade complementar. Esse é o grande jogo, muito complicado de ser atingido. Esse é o grande jogo que nos faz sermos isolados, sermos solitários, mas buscarmos a sociabilidade do grupo, a complementariedade do grupo, a capacidade técnica de eu não ficar perfeitamente isolado, de eu não ficar perfeitamente voltado para mim. Esse jogo entre solitude e solidão é um jogo extraordinário e deve ser praticado com consciência. Eu continuo sendo eu,
quando estou em família ou entre amigos. E eu continuo sendo eu quando eu estou sozinho.